Se eu te perguntasse agora de bate-pronto, você gostaria de ter uma técnica, uma ferramenta para saber antes da pessoa te perguntar exatamente o que ela vai te perguntar? Afinal, assim você teria muito mais tempo de preparo e conseguiria trazer respostas muito mais consistentes, muito mais sólidas. A pergunta que fica então é, lógico que sim, André, como eu faço isso? E a resposta é, entre na cabeça do interlocutor. E é isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Detalhes que fazem toda a diferença, da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai discutir exatamente isso. Como é que você pode saber antes de a pessoa te fazer uma pergunta, para já ter muito mais tempo de preparo, já começar a formular a resposta, pensar em exemplos e realmente trazer uma resposta muito mais sólida, que impressione as outras pessoas. Vamos lá, esse é o assunto de hoje, esse é o desafio de hoje, mas existem duas etapas. A segunda etapa é isso que eu te falei, mas antes de você entrar numa conversa, é necessário que você faça a sua lição de casa, e isso não tem milagre nenhum, é simplesmente você refletir, poxa, o que será que as pessoas vão me perguntar, quais assuntos correlatos poderiam interessar para essas pessoas, e já ali tem uma base. Essa base já vai te trazer muito mais solidez, muito mais confiança, inclusive para conectar os assuntos, relacionar uma coisa com a outra. E isso faz com que você realmente não chegue despreparado, e chegar despreparado é a pior coisa, porque você começa a ficar nervoso e aí o nervosismo faz com que você esqueça as coisas e realmente a coisa tem muito mais chance de desandar. Mas isso é apenas o antes. Antes, portanto, se prepare, pense nos assuntos, pense no que a pessoa pode perguntar e já tenha isso de antemão como uma lição de casa feita. Mas o grande segredo, o ponto de discussão do capítulo de hoje é o que você pode fazer durante uma conversa para você realmente saber o que a pessoa vai te perguntar. E para já te fazer uma metáfora e você realmente visualizar o que eu vou te dizer, pense como num jogador de tênis. O jogador de tênis nunca fica esperando a bola chegar perto dele para ele pensar o que ele vai fazer. Os jogadores de tênis profissionais, aqueles que realmente jogam bem, que você admira, que você fala, nossa, como ele conseguiu fazer isso, eles olham a raquete do outro jogador e no momento em que a raquete se posiciona, ele já começa o movimento, antes até de a bolinha ter batido na raquete do oponente, ele já começou o movimento dele apenas com a angulação da raquete. Isso faz com que ele ganhe alguns segundos que farão toda a diferença, porque quando a bolinha chegar, ele vai estar ali preparado para fazer o movimento perfeito. E é exatamente isso que você tem que fazer, você tem que se preparar, você tem que observar o que eu vou te dizer agora, para você já saber o tipo de pergunta que vem, já se preparar e já estar ali mais ou menos na posição quase que perfeita. E aí quando a bolinha chegar, você simplesmente rebate e faz isso com muito mais elegância, não chega esbaforido, não fica pensando em cima da hora. O que você tem que fazer é prestar atenção na pergunta. Ninguém faz uma pergunta seca. Preste atenção na preparação que a pessoa está te fazendo para fazer uma pergunta. Dificilmente a pessoa fala, bom, e aí, o que você acha de importar para a China? A pessoa não vai dizer isso. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que realmente a pessoa está te fazendo uma pergunta relacionada à China. Geralmente ela faz mais ou menos assim, bom, eu vejo que você resolveu expandir para a China. Tem havido muita especulação que as empresas estão indo para lá e acabando com empregos aqui no Brasil. O que você acha disso? Os que são despreparados começam a pensar na resposta somente no o que você acha disso. As pessoas que estão preparados começam a pensar na resposta no China, bom, falou da China, o que tem a ver a China? Começa a funilar, aí você já pensa, bom, porque eu estou na China, o que é importante na China? Bom, legal, estão falando sobre algumas especulações de ir para a China e acabando com os empregos aqui no Brasil. Você já começou a pensar na resposta. Na hora que chega a pergunta, o que você acha? Você já tem praticamente meio caminho andado. E este é o momento em que a pessoa está ali formulando a pergunta, que você pode não só pensar na resposta, mas pensar também em exemplos. A pessoa que simplesmente espera, o que você acha? Para trazer ali um começo de raciocínio, o que costuma acontecer? A pessoa vai dizer, bom, excelente pergunta. Claramente fica evidente que a pessoa está pensando na resposta e automaticamente o nosso cérebro tem um processo de avaliação das outras pessoas. Se a outra pessoa começa a titubear, automaticamente você começa a tirar um pouco de credibilidade dela, porque você percebe que ela demorou um pouquinho mais para responder, por mais que isso não seja consciente. Por outro lado, uma pessoa que assim que é colocada uma pergunta, ela já começa a entrar na resposta com solidez, com exemplos, com metáforas, automaticamente também você percebe que essa é uma pessoa com muito mais
confiança, com muito mais solidez, muito mais impactante. Isso passa autoridade, isso passa respeito. E essa pequena diferença é o detalhe que faz toda a diferença do capítulo de hoje. Portanto, vamos recapitular. Assim que alguém for te fazer uma pergunta, você começa a perceber na pergunta, na formulação da pergunta, o assunto que a pessoa vai se referir. Normalmente ela começa a afunilar para chegar na pergunta. Então você vai começar a ter a chance de definir o território, definir qual é o assunto dentro desse território, começar a pensar em exemplos, começar a pensar por que e como você se relaciona com aquele assunto e automaticamente isso já está na sua mente. Depois juntar pedaços de informações que já estão prontas é muito mais rápido do que você ficar ali pescando exemplos, coisas que estão totalmente dispersas. Então esse é o pequeno detalhe que faz toda a diferença do capítulo de hoje. E se você realmente quiser ter uma base, um método muito mais sólido para também, além dos detalhes, você ter uma fundação, uma solidez, não deixa de entrar em neuropersuasão.com.br para você participar da próxima Semana da Persuasão, em que a gente vai discutir exatamente isso, como é que você pode aplicar a neuropersuasão no seu dia a dia, quais são os fundamentos, como é que você realmente impacta mais, se torna mais influente, mais cativante, porque você está ali agindo no lugar correto, que é o cérebro de uma outra pessoa, e não somente ali no processo de tentativa e erro, que realmente é o que faz com que as pessoas se tornem chatas, aqueles vendedores chatos, aquelas pessoas que não conseguem influenciar de maneira nenhuma. Então não deixa de entrar, neuropersuasão.com.br, te aguardo por lá. E se você gostou do capítulo de hoje, eu aguardo aqui embaixo seu comentário, dizendo como é que de repente isso aconteceu no seu dia a dia, alguma pergunta que te fizeram, você foi pego totalmente desprevenido e fez com que talvez a resposta não fosse exatamente o que você gostaria. Adoraria ver aqui embaixo o seu exemplo, a sua história. Para mim é muito importante e também para a gente crescer aqui em conjunto, para mais pessoas aprenderem um com o outro. Eu acho que essa é a melhor maneira de a gente aprender. Então aguarda aqui embaixo seu comentário. E para você não perder o capítulo de amanhã dessa série Pequenos Detalhes que Fazem a Diferença, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente amanhã o YouTube vai te notificar do nosso próximo capítulo, em que a gente vai discutir exatamente deixe o olhar neutro para o jogo de pôquer. É isso que a gente vai discutir amanhã, para você começar a entender um pouco mais quais são os sinais que você deve emitir para outra pessoa. É um detalhe que faz uma diferença tremenda. Então eu te aguardo amanhã. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até amanhã.